Boa tarde, hoje nós vamos apresentar sobre John Rawls. Meu nome é Eduardo Ferreira. John Rawls ele nasceu em 21 de fevereiro de 1921, em Baltimore. Ele foi um professor de filosofia política na Universidade de Harvard. Ele defendia algumas teses e conceitos, e algumas obras famosas dele são Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e O Direito dos Povos. Ele era um filósofo norte-americano. Como eu disse, nasceu em 1921 e frequentou as universidades de Oxford e de Harvard, tendo mais tarde lecionado nessa última, como falei anteriormente. A sua obra é essencialmente uma reflexão sobre os domínios da ética e da teoria política. Em uma das suas obras, ele fala da ideia de contrato social, que de outra forma ele tinha sido alvo de uma reflexão por parte de Hobbes, Locke e Jean Rousseau. O seu objetivo é de ultrapassar o utilitarismo dominante na época moderna. O conceito da justiça não diz somente a respeito aos princípios morais, mas também a um conjunto mais vasto da atividade humana, as instituições políticas, os sistemas jurídicos, as formas de organização social. A este respeito diz Rawls. Como eu falei, todos esses conceitos vão ser explicados daqui a pouco por meus amigos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da liberdade. O princípio da liberdade, pelo que eu consegui entender, é como se fosse você perante a lei. Você tem que seguir os princípios da lei para poder ser livre, senão você será preso e não terá mais liberdade. Daí, como posso dar um exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa boa que não faz nada, eu sou livre, eu vou ser livre, podendo fazer as coisas que a lei deixa. Mas se eu, cometer um crime, alguma coisa, eu vou ser preso e vou perder minha liberdade ficando encarcerado. Perdendo a minha liberdade, assim, não podendo sair de onde que eu tô e tendo, minhas horas limitadas do que eu posso fazer. E agora o princípio da igualdade é como se cada pessoa, não importa se for rico, pobre, quem seja, não importa quem seja, vai ser igual perante a lei. Como, vamos supor, um rico, alguém rico, de grande poder, vai lá e mata alguém. Ele vai ser julgado e, vamos supor, ele ganha 5 anos de cadeia, de prisão. E um morador de rua vai lá e mata alguém, ele, perante esse princípio, ele deveria ganhar mesma sentença, que seria de 5 anos de prisão, se ele cometesse o mesmo crime que a pessoa de grande valor na sociedade. Ele seria igualmente aquela primeira pessoa, só que ele seria diferente de riqueza do que ele possui. Meu nome é Eduardo Copes e agora eu vou falar sobre uma das obras mais importantes de John Rawls. Essa obra seria A Teoria da Justiça, publicada no ano de 1971. Rawls utiliza o artifício da situação inicial ou posição original como base para construir sua ideia de justiça equitativa. Utilizando o artifício da posição original, Rawls não pretende delinear como a sociedade ou o Estado foram estabelecidos, mas especular como os princípios de justiça são escolhidos nessa situação inicial hipotética da sociedade. Para garantir que os sujeitos fornecem princípios para uma justiça equitativa, o filósofo coloca os indivíduos sob o que ele chama de véu de ignorância, característica essencial que todos nessa circunstância possuem.
O que Rawls quer dizer é que, sob o véu da ignorância, os indivíduos não têm informação alguma sobre sua riqueza, sobre sua cor, seu sexo, suas capacidades biológicas ou mentais, sobre a situação que vai nascer ou a religião, e preferenciais morais que vai possuir, e entre outros. Rawls deriva dois princípios, a saber, liberdade igual e igualdade democrática, a qual se ramifica em dois componentes, princípio da diferença e princípio da oportunidade justa. O princípio da igualdade democrática delimita que as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de maneira que, ao mesmo tempo, o princípio da diferença possa beneficiar os membros menos favorecidos da sociedade e o princípio da oportunidade justa sejam ligadas a cargos e posições em condições igualitárias e justas de oportunidades. Dessa forma, a justiça equitativa é fruto da busca de um ideal de justiça que consiga, de certa forma, neutralizar as contingências, circunstâncias sociais e biológicas, as quais são arbitrárias de um ponto de vista moral. Olá, meu nome é Eduardo Renan Mansky e eu vou apresentar o liberalismo político de John Rawls. Após reformular e aperfeiçoar algumas das suas teses, além de incorporar e responder a seus escritos, Rawls apresentou uma nova versão de sua teoria na obra O Liberalismo Político, publicada em 1993. Partindo do fato do pluralismo valorativo, ou seja, da multiplicidade de concepções abrangentes da vida social presentes na cultura contemporânea, ele argumenta que sua teoria tem um caráter político sem qualquer conotação moral. Diante da fragmentação e da diversidade de visões do mundo atual, ele sustenta a necessidade de um consenso sobreposto, o qual um consenso em torno de uma concepção pública de justiça compartilhada pela comunidade social. A busca desse consenso exige da parte dos cidadãos o uso da razão pública, ou seja, da capacidade de colocar-se na esfera pública buscando alcançar um entendimento em torno dos dissensos resultantes da pluralidade de doutrinas abrangentes. Olá, sou o Leonardo e eu vou apresentar sobre a teoria de justiça de Rawls. Então, essa obra ela se tornou uma das obras centrais da filosofia política contemporânea, só que ainda hoje ela é alvo de muitos comentários e críticas. Entre essas críticas a gente pode citar o libertarismo, ele se opõe a qualquer tipo de interferência estatal nas relações privadas de troca e condenam a ênfase de Rawls na igualdade como potencialmente autoritária. O comunitarismo discordam da visão individualista e atomista do método contratualista. Habermas defende uma concepção kantiana de democracia deliberativa. Os princípios e a estrutura básica da sociedade devem ser definidos pelos indivíduos através de um processo democrático, que é radicalmente aberto ao diálogo e ao entendimento. Republicanismo defende uma síntese entre ideias liberais clássicas de proteção da liberdade subjetiva e uma visão democrática de envolvimento coletivo nas decisões políticas. E é isso e muito obrigado.